E aí, pessoal, tá tranquilo? Então, eu tô gravando esse vídeo para falar sobre a última matéria que a gente estava vendo, que é funções trigonométricas, tá? Então, nessa aula, a gente vai ver sobre as funções trigonométricas. Vou colocar aqui. Vamos ver sobre a função f de x é igual a seno de x, tá? A gente vai ver sobre a função f de x é igual a cosseno de x e a função f de x é igual a tangente de x. Então, a gente vai ver como esboçar o seu gráfico, tá? E analisar algumas situações onde, quando há uma variação no, no parâmetro da minha função, tá? Então, a gente vai analisar todas as situações. Primeiro, antes da gente começar a esboçar o gráfico, a gente tem que lembrar alguns valores principais da função seno e cosseno, tá? Os principais valores que a gente tem que saber para poder esboçar bem o gráfico da função seno, primeiro a gente vai ver a do seno, depois a gente vê a do cosseno. Tá? São alguns valores, que são eles. O valor de x valendo zero. Depois, o valor de seno de π sobre 2. Só vou organizar aqui, depois eu coloco ali, porque senão não vai caber. O seno de π. Eu já vou ajustar aqui também, já colocar certinho o valor do π. Aqui deixa eu já colocar 2, que aí depois eu coloco a divisão. Dividido por 2, acho que é o melhor possível. Depois, seno de 3π sobre 2 e seno de 2π. Então, esses aqui são os principais que a gente precisa saber para poder esboçar o gráfico da função seno de x. Aí o outro não apareceu aqui. Seno de 2π. Tá. Então, como é que faz para a gente descobrir quais são esses valores aqui? Vou completar aqui, ó. π, π, π e π. Beleza. A gente vai ter que lembrar em relação às medidas na circunferência, no círculo trigonométrico. Tá? O jeito mais fácil de guardar talvez seria esse. Imagina que você tem a circunferência aqui, tá? E a gente consegue desenhar o plano cartesiano aqui dentro da circunferência, onde a gente tem o eixo dos y e o eixo do x. Essa circunferência é uma circunferência de raio 1, tá? Então, nesse caso, o comprimento daqui até aqui vale 1. Era como se fossem os valores positivos, tá? Daqui até aqui em cima também 1. Só que daqui até aqui é menos 1. Menos 1. E daqui para baixo, menos 1, porque o raio vale 1. Nós vamos considerar o eixo em pé, vamos chamá-lo de eixo dos senos. Tá? E o eixo deitado, vamos chamar de eixo dos cossenos. Então, a gente vai colocar algumas marcações aqui. Primeiro o valor 0, iniciando aqui. Tá? Depois o valor π sobre 2. Vou arrumar aqui, chegar um pouquinho para cima. Esse aqui de cá. Isso. π sobre 2. Depois aqui π.
π, depois 3π sobre 2 e o 2π, que seria uma volta completa. Então, ó, o que a gente faz para descobrir quanto que vale o seno de 0, seno de π sobre 2, seno de π, 3π sobre 2 e 2π? O que a gente vai fazer? Ó? Imagina que você tem um ponto nesse valor aqui, ó, em 0, da circunferência. Tá? Imagina que você tem esse ponto aqui. Só arrumar aqui e fazer ali. Isso. Imagina que o ponto inicia aqui. Tá? O que vai acontecer com esse ponto se eu começar a deslocar ele na circunferência nesse sentido aqui, ó, daqui para lá, tá? E a gente vai sempre analisar as projeções desse ponto em relação à função que a gente está analisando. Como a gente quer analisar a função seno, de início, se o ponto está aqui no 0, a projeção no eixo do seno vai bater exatamente aqui no meio. E no plano cartesiano, lembra que o valor aqui do meio é quanto? 0. Então, seno do ângulo 0 vai valer quanto? 0. Então, seno de 0 é 0. Agora, imagine a seguinte situação. Ó. A gente tem esse ponto, só que esse ponto agora, ó, eu vou fazer um deslocamento dele nesse sentido para cá. Então, percebe que esse ponto ele vai sair daqui e vai passar para cá. Ó. Se a gente for analisar a projeção desse ponto no eixo do seno, a projeção dele bate exatamente aqui. Então, ele pega todo esse pedaço. Ó. É como se a projeção saísse do 0 e começasse a subir. E conforme esse ponto ele vai movimentando, chegando cada vez mais perto de π sobre 2, o que vai acontecer? A minha projeção ela vai aumentando. E na hora que esse ponto chega exatamente aqui, ó, em π sobre 2, a projeção pega tudo isso aqui. Então, automaticamente, quando o ponto chega em π sobre 2, toda essa projeção ela vai estar completa. E isso daqui mede quanto? 1. Então, eu sei que seno de π sobre 2 vale 1. Ok. Beleza. Agora, se eu continuar movimentando esse ponto, vou fazer de outra cor, vou fazer de azul. Para cá, ó, esse ponto ele vai vir aqui. A projeção dele vai começar a voltar. Ó. Ela, em vez de pegar tudo isso aqui, ela vai começar a pegar daqui para baixo. Se eu pego esse ponto aqui, a projeção bate aqui, ela pega daqui para baixo. Então, quando o meu ponto estiver deslocando para cá e as projeções vão diminuindo, na hora que ele chegar em π, automaticamente a projeção vai bater exatamente aqui no meio. E nesse caso, o seno de π vai ser quanto? 0. Então, seno de π é 0. Mas e se eu continuar movimentando esse ponto agora para baixo? Ó? Se esse ponto está aqui, a projeção dele vai bater exatamente aqui no eixo do seno. Então, ela vai começar a descer. Ó. Esse ponto está aqui, ela bate aqui, e na hora que chega em 3π sobre 2, a projeção vai pegar tudo isso aqui. Só que isso aqui vale quanto? Menos 1 no plano cartesiano, né? Então, nesse caso, o seno de 3π sobre 2 vale menos 1. E se eu continuar movimentando esse ponto, agora para cá, o que vai acontecer? Ó? Esse ponto está aqui, a projeção bate aqui. Esse ponto está aqui, a projeção bate aqui. A projeção ela começa a voltar, ó, porque esse ponto tem essa projeção tudo aqui. Agora, esse ponto mais próximo de 2π tem essa projeção menor. Então,
Então as projeções elas vão diminuindo. E na hora que ele chegar aqui em 2π, que é a volta completa, ela bate exatamente aqui no meio. Então a gente tem que seno de 2π vale 0. Isso é uma das características da função seno. Por quê? A função seno é chamada de função periódica, porque ela fica se repetindo nesse intervalo. Então perceba ó, que se a gente for analisar as projeções, ó, ela inicia em 0, depois ela vai subindo, chega lá em cima, que vale 1, depois ela desce, chega em 0, depois desce em menos 1 e depois volta em 0. Então, se eu continuasse fazendo essa rotação ó, na circunferência sem parar, o que vai acontecer? Essa projeção ela vai ficar ó, subindo e descendo sem parar, ou quantas vezes eu quiser. Então, isso aqui é o que caracteriza a função seno. E perceba que, se a gente fizer o deslocamento somente na vertical, ela vai ficar como se fosse uma reta, né? Subindo e descendo. É que está meio torto aqui, né? Mas subindo e descendo. Mas se eu fizer essa marcação durante um percurso, olha o que vai acontecer quando ela sobe e desce. Ó. Sobe, desce, sobe, desce. Então, isso daqui é a característica da função seno. Quando a gente vai desenhar o gráfico, ela tem um comportamento de onda. Então, ela vai ter esse comportamento aqui, ó, ondulatório. Então, a função seno tem comportamento ondulatório. Tá? Então, nesse caso, a função seno ela tem um comportamento ondulatório e ela vai ter essa cara. Então, para desenhar o gráfico dessa função, a gente tem que saber esses principais valores, analisando no círculo trigonométrico. Então, como é que vai ficar o gráfico dessa função? Se a gente for desenhar o gráfico dessa função, vou colocar de cá, ó, só copiar esse pedaço aqui, é o que a gente vai precisar, né? Se eu for desenhar o gráfico dessa função, ó, vou desenhar o plano cartesiano aqui. O eixo dos y, o eixo do x, tá? Os valores de x aqui. X. Em cima lá o eixo dos y. Desloca ele um pouquinho para baixo. Senão vai atrapalhar. Tá. Vou colocar ali o y. O que acontece? Ó? O gráfico dessa função seno, a gente está esboçando somente de 0 a 2π. Tá? Mas esse gráfico ele iria continuar infinitamente, tanto para os valores de x positivo quanto negativo. Tá? Mas depois eu vou fazer uns pontilhados ali, aí a gente vai ver por que ela tem esse nome de periódica, né? Função periódica. Então, o primeiro valor é 0. A gente tem aqui que no encontro entre os eixos, a gente tem um valor que vale 0, fazer menor. Depois aqui, ó, é o primeiro valor de x que a gente usou para fazer o gráfico, que nesse caso foi π sobre 2. Primeiro não, segundo, né? Π sobre 2. Agora a gente pegando o mesmo intervalo, ó, porque a distância entre os intervalos aqui, eles são iguais, tá? Então, se eu for pegar esse daqui, ó, o próximo valor seria quem? Π. Depois, o próximo valor seria 3π sobre 2. E depois o último, 2π.
3π sobre 2. E depois 2π. Tá. Então vamos esboçar esse gráfico. Primeiro, quando a gente usou o x valendo 0, o meu y foi 0. Então você vai aqui no eixo do x 0, o y é 0. Então ele bate exatamente aqui, o primeiro ponto do gráfico. Depois, quando o x é π sobre 2, o y vale 1. Então, para o x valendo π sobre 2, ó, que é esse aqui, ele vai subir até o valor 1. Então, esse aqui ó, é o valor 1. A gente tem que ir aqui, tem as coordenadas do ponto. Depois eu vou para o próximo. Quando o x é π, o y é 0. Ó, xπ, y0, ele não sobe nem desce. Ele bate exatamente aqui. Quando o x vale 3π sobre 2, o meu y é menos 1. Então, ele bate aqui no menos 1. 3π sobre 2, menos 1. E depois, quando o x é 2π, ele dá 0. Então, ele não sobe nem desce. Então, esses pontos aqui, ó, a gente consegue representar bem a função seno. Então, ela vem aqui, sobe até esse ponto, porque ela é ondulatória, passa por esse ponto, vem por aqui e chega até aqui. O que acontece aqui? A gente fez o gráfico somente no intervalo definido. Porque aqui, ó, como a gente desenhou de 0 a 2π, a gente tem que o domínio da minha função, ó, o domínio dessa minha função seno de x, ó, porque nós está fazendo o gráfico da f de x, é igual a seno de x. Então, o domínio dessa função, ela é o quê? Obtida por todos os x pertencentes aos reais, o gráfico dessa aqui, né? Só que como a gente desenhou só de 0 a 2π, a gente delimitou o domínio, tal que o x ele vai ser menor ou igual a quem? 2π, porque é o maior valor de x que a gente pegou para esboçar o gráfico, e x maior ou igual a 0. Então, nesse caso, o domínio dessa função é todo x real, que vai de 0 a 2π. Tá? Agora, a imagem são os valores de y da minha função. Nesse caso, todos os y pertencentes aos reais, tais que o meu y, agora nesse caso, ó, são os valores de y que eu utilizei para desenhar o gráfico. Eles vão variar de 1 até menos 1. Então, o y é menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Então, esse aqui é o gráfico da função seno. Tá? Se caso a gente continuasse aqui utilizando os valores de x, essa função ele ia continuar se repetindo, ó, e tendo esse comportamento aqui. Meio torto aqui, mas ela desce até lá o menos 1, depois sobe, e de cá também. Ó. Vem, desce até o menos 1, depois sobe. Por isso que ela é chamada de função periódica. É que de intervalos em intervalos de x, ela se repete. Então, ela tem um período de repetição. Tá? Isso é o que caracteriza a função seno. E esse é o seu gráfico. Beleza? Agora, vamos gravar sobre... Agora, vamos ver sobre a função cosseno. Tá? Quero esboçar o gráfico da função cosseno. Como é que eu vou fazer? Só ampliar aqui. Tá aqui também. Vou dividir aqui, só para separar certinho. Esse daqui é o gráfico da função seno.
Agora, se for o da função cosseno, como é que vai ficar? Função cosseno de x. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez da função seno, determinar quais são esses principais valores aqui, só que para função cosseno. Tá? Vou modificar aqui, e aqui a gente põe cosseno. Os valores eles não são os mesmos, tá? Para cada valor de x, ela dá uma modificada. Então vamos ver como é que faz para descobrir isso. Se a gente usar a mesma ideia que a gente fez aqui da circunferência, em vez de a gente analisar os valores da projeção no seno, a gente vai analisar agora a projeção no eixo do cosseno, porque a gente quer achar o gráfico da função cosseno. Tá? Então, ó, só tirar aqui, pronto. A gente faz a circunferência aqui, coloca os eixos. Lembrando que o deitado é o eixo dos cossenos, né? Que é o eixo que a gente vai analisar. E os respectivos valores, que são esses aqui mesmo, né? Lembrando que é a circunferência de raio 1. Tá? Indicar π. Depois aqui 3π sobre 2. Depois 2π. E depois 0. Opa. Zero. Beleza, a gente viu que o raio aqui nesse caso vale 1 para cá, 1 para cá, 1 para cá, 1 para cá. Só que se está do lado esquerdo é negativo e aqui é negativo. Então imagina que a gente tem um ponto aqui, ó, iniciando no zero. Como ele vai iniciar no zero e a gente está analisando o eixo dos cossenos, a projeção automaticamente ela vai estar totalmente preenchida aqui. Tá? Então, cosseno de zero, nesse caso, vale quanto? 1. Quando o meu ponto for deslocando, nesse caso agora, tipo aqui 1, se ele daqui ele passa para cá, ó, tem esse movimento aproximando de π sobre 2, a minha projeção diminui, ó, porque a projeção desse ponto ela vai bater aqui e vai pegar aqui. Então, quando esse ponto chegar aqui, ó, em π sobre 2, automaticamente a projeção no eixo do cosseno vai bater aqui no meio, que nesse caso é quanto? 0. Então, cosseno de π sobre 2 vale 0. Agora, se eu continuar movimentando esse ponto para a esquerda, ó, a projeção vai começar a vir para cá. Ó. Se esse ponto está aqui, a projeção desse ponto vai vir para cá. E quando ele chegar em π sobre 2, ele vai pegar tudo isso aqui. Que nesse caso, isso aqui vale quanto? Menos 1. Se eu continuar movimentando o ponto, a projeção vai diminuir, ó, porque vai pegar isso aqui tudo. Se o ponto está aqui, a projeção pega aqui, dá isso aqui, menor ainda, né? E quando chegar aqui em 3π sobre 2, ela vale 0. E se eu movimentar esse ponto para cá, a projeção vai começar a voltar. Então, na hora que ela chegar em 2π, ela pega isso aqui tudo e vale 1. Percebe que essa função aqui ela também é periódica, né? Porque se eu continuar movimentando esse ponto, ela está dando esse sentido aqui, ó, de ida e volta, ida e volta, ida e volta, como a função seno. Então, nesse caso, para esboçar o gráfico dessa função, a gente sabe que ele vai ter um comportamento ondulatório também, tá?
Não sei como é que ele vai ficar, mas ele vai ter um comportamento de onda na hora que a gente ligar os pontos. Então vamos colocar o gráfico lá da função cosseno. Esboçando ele aqui, ó. Vamos pegar o plano. Vamos marcar os principais valores, né? Nesse caso foi quem aqui, ó? Π sobre 2, o zero que já estava, né? Entre o encontro dos valores, 3π sobre 2 e o 2π. Beleza. Tem esses valores. Tem aqui, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Quando for fazer o espaçamento, é bom colocar certinho o espaço igual, tá? Porque eles têm a mesma distância um do outro. Então, vamos marcar o dessa função, ó. Vou fazer de vermelho agora. Quando o x vale 0, ó, o x0 bate aqui no meio, porque aqui é 0, né? O y sobe até 1. Então, nesse caso, quando x é 0, o y vale 1. Bate exatamente aqui esse ponto. Quando o x vale π sobre 2, ó, xπ sobre 2, o y dá 0. Então, ele não desloca nem para cima nem para baixo. Quando o x vale π, o π vai ter um valor de projeção lá no menos 1. Então, aqui, ó. Menos 1. E depois, quando é 3π sobre 2, ele dá 0. E quando é 2π, ele dá 1 de novo. Então, bate exatamente aqui. Se eu for ligar esses pontos, como é que ele vai ficar? Eles não ficam uma reta, tá? Tem que formar uma onda. Então, ele ficaria assim, né? Meio torto, ó. Vou tentar fazer mais bonitinho. Isso. Aí, se continuasse, ó, é porque a gente delimitou o domínio da função de 0 a 2π. Mas se eu continuasse a desenhar, ele ia ficar assim, ó. Parecido com a da função seno, né? Mas como se ela tivesse um certo deslocamento. E ele continua repetindo, tá? Então, nesse caso, o domínio da função, ó, o domínio são todos os x pertencentes aos reais, tais que o meu x ele é menor ou igual a 2π e maior ou igual a 0, para aqui esse gráfico, né? Porque a gente desenhou só de 0 a 2π, mas nada impede da gente aumentar esse domínio para poder esboçar, né? E a imagem, eu tenho os y pertencentes aos reais, tais que y ele é um valor menor ou igual a quanto? A 1, porque o y maior é 1, que ele vai atingir, e maior ou igual a menos 1. Então, esse aqui é o domínio e a imagem da minha função cosseno. Beleza? E se a gente for analisar o da função tangente. Primeiro, ó, eu vou fazer assim, eu vou deixar até essa parte aqui da função seno e cosseno, tá? Eu vou gravar um outro vídeo da função, o que acontece quando a gente soma ou subtrai valores, tá? E depois eu gravo da função tangente, que eu acho que vai ficar melhor, porque senão o vídeo fica muito longo, beleza? Então é isso aí, gente. Um abraço, até mais.